Olá, meu nome é Priscila Bressan, sou farmacêutica responsável pela farmácia municipal aqui de Carlos Barbosa e a convite da presidente da Câmara de Vereadores, Lucilene Marque, estamos aqui para discutirmos um pouco sobre a semana do uso racional de medicamentos, né? Um tema muito importante. E primeiramente, então, eu vou explicar para vocês o que seria esse uso racional de medicamentos, né? É quando utilizamos o medicamento certo, o medicamento prescrito por um profissional da saúde, pode ser um médico, pode ser um dentista, pode ser um farmacêutico. Esses medicamentos devem ser tomados no horário prescrito e no tempo determinado. Todo medicamento, ele apresenta riscos, né? Então, quanto mais a gente usar ele da maneira correta, da maneira indicada, menores são as chances de termos os efeitos colaterais, os efeitos adversos dos medicamentos. Como que a gente faz o uso correto dos medicamentos? Independente da doença, se ela é crônica ou se ela é aguda, o tratamento ele deve ser conhecido pelo familiar, pelo paciente ou pelo cuidador, né? Vocês não podem sair com dúvidas quanto à forma de usar o medicamento, como usá-lo e por quanto tempo usá-lo. Tem pessoas que usam vários tipos de medicamentos em casa, além do que é prescrito numa consulta. Então, é muito importante esses medicamentos que vocês usam em casa serem ditos no momento da consulta, justamente para poder evitar uma interação medicamentosa, né? E o que seria essa interação medicamentosa? Bom, os medicamentos eles podem sofrer influência desde alimentos, o uso de um ou mais medicamentos também, eles interagem entre si, né? E cada medicamento que é produzido, ele tem a sua particularidade. Então, a gente não pode adotar como regra geral. Cada medicamento tem uma forma, uma maneira de se tomar, né? Então, por isso que é importante, no momento da consulta, dar esses detalhes para o prescritor, né? O que eu ia dizer para vocês é de um exemplo que a gente tem, que é bem clássico, que é o uso do sulfato ferroso. Se administrado como leite, por exemplo, ou algum derivado, ele vai inibir essa absorção do ferro, certo? Então vai diminuir a disponibilidade do sulfato ferroso no organismo. O que vai resultar nisso? Redução da ação. Outra dúvida que as pessoas têm é em relação ao que tomar, né? Suco, refrigerante, água. Sempre água, né? Na dúvida, pega e toma água. Tem alguns medicamentos, podemos até citar o exemplo do sulfato ferroso, que a gente pode tomar com suco que tem vitamina C, laranja, limão, porque essa vitamina C, ela ajuda na absorção do ferro. Então, para vocês verem, tem o lado que diminui a absorção e tem outros alimentos ou outros medicamentos que acabam ajudando na questão da biodisponibilidade do medicamento no organismo. Ainda falando no uso correto do medicamento, uma dúvida frequente é a questão de cortar ou não o comprimido. Como eu falei antes, cada medicamento tem a sua particularidade, ele é fabricado de uma forma diferente. Então, vocês devem tomar ele como ele vem na apresentação do laboratório, tá? Exceto algumas exceções que aí vai ser orientado no momento da consulta. Mas, por exemplo, medicamento que é revestido, certo? Como é que eu vou explicar para vocês? Eles têm uma capa que protege o princípio ativo que está lá dentro no meio do comprimido, porque ele vai proteger o ativo quando vai deglutir esse comprimido, para que no meio ácido, que é o nosso estômago, ele não ocorra a dissolução
e o nosso ativo não perca a sua atividade. Então, essa capa que a gente chama, ela está protegendo o teu ativo. Se nós cortarmos esse comprimido revestido, o que a gente está fazendo? A gente está tirando a proteção, né? Então a gente pode até fazer com que esse medicamento não tenha uma ação desejada, em função que ele deve ser protegido desse meio ácido que é o nosso estômago, né? Ele vai ser levado até um outro local, que é o intestino, para fazer a absorção e daí sim ir para o local onde deve ser feita a ação. Os medicamentos sulcados, que vêm do laboratório com aquele risquinho no meio, esses sim, eles são indicados para corte, né? E mesmo assim, o ideal é vocês terem um cortador próprio para fazer esta ação, porque às vezes tu vai pegar uma faca e ele acaba se esfarelando, tu tá perdendo ativo, né? E esse cortador aí você encontra farmácias, ele é um preço bem acessível. A questão dos medicamentos de liberação prolongada, um exemplo bem comum é o nosso tartarato, o succinato da metoprolol. Ele é um medicamento que não pode ser cortado, em função que ele já foi fabricado para quê? Para liberar aos poucos o princípio ativo, né? Se a gente fizer esse corte, a gente vai estar cortando esse efeito do medicamento, certo? Então também já vai prejudicar na questão da ação do medicamento no organismo. Então, voltando à questão de cortar ou não os comprimidos, né? Porque às vezes as pessoas perguntam por que tanta diferença, por que tantas apresentações diferentes de medicamentos, né? Então assim, facilitar a ingesta, garantir precisão de dose, como eu disse antes, proteger o ativo. Então por isso que existem várias apresentações, por isso que tem gotas, por isso que tem comprimido, por isso que tem xarope, né? Outro fator importante é seguir os horários corretos prescritos. Hoje existe já uma ciência que estuda o melhor horário que o medicamento é absorvido, tá? Mas de maneira geral, sabe-se que a concentração, o pico do medicamento, ele atinge o seu máximo em questão de 1 hora após a ingesta, tá? Depois desse período, essa concentração do medicamento vai reduzindo. Então, por exemplo, assim, o medicamento que eu tenho que tomar de 6 em 6 horas, certo? Quando fechar essas 6 horas, o medicamento já vai estar com um ativo praticamente zero no nosso organismo. Então, a gente precisa tomar a outra dose para ele manter o seu nível novamente, né, lá em cima, para manter a ação do medicamento. Se nós começar a espaçar muito esse tempo, né, entre uma tomada e outra, o que vai acontecer? Nós vamos zerar essa quantidade de medicamento que a gente tem na nossa corrente sanguínea, ou seja, o efeito do medicamento vai parar. Então, para alguns medicamentos, por exemplo, um xarope para uma tosse, um antigripal, não é tão grave. Agora tu vai tomar uma pessoa que usa um anticonvulsivante, um antihipertensivo, né, um medicamento para diabetes, isso aí vai influenciar muito, porque o antibiótico também, depois, mais tarde a gente vai comentar sobre essa questão do antibiótico, reduzindo muito a concentração do fármaco, ele não vai conseguir realizar o seu efeito. Ou de repente, se eu esqueci de tomar o medicamento, tomo então a dose que tu lembrou, só que logo em seguida já está no horário de tu tomar a próxima dose e aí tu toma de novo. Então tu vai ter uma super concentração do ativo e isso aí pode causar o quê? Uma intoxicação, um efeito colateral, uma reação adversa, né? Então por isso que é muito importante a gente manter certinho os horários dos medicamentos conforme nos for orientado. Pessoal, por isso assim, respeitar os intervalos dos medicamentos. O que é prescrito para ti pode ser diferente para o
para outra pessoa, mesmo sendo o mesmo medicamento. Isso porque a posologia ela varia de paciente para paciente. Cada um tem um organismo, cada paciente tem uma doença e o medicamento ele vai agir conforme a patologia e conforme o organismo e a necessidade de cada pessoa.